tranquilidade, né? O que todo mundo quer antes, durante e depois da atividade física, mas nem todo mundo tem essa tranquilidade no respirar. Tá chegando muitas dúvidas pra gente. Olha só, essa aí da Catiele. Catiele? É isso aí, Catiele, né? Deve ser Catiele, né? Catiele. Tá dizendo, parece até brincadeira, mas sinto falta de ar, doutor Daniel, o tempo todo. Que pode ser? Me ajudem. Bom, doutor, falta de ar é um problema muito mais amplo para o nosso organismo do que a gente pode imaginar, né? Com certeza, né? Porque você, quando fala de falta de ar, você está falando de uma dificuldade para respirar. Esse conceito envolve o cérebro, envolve o pulmão, envolve toda a musculatura, envolve até a circulação. Quer dizer, você pode ter falta de ar porque você tem anemia. A sensação que você tem é que a força que você faz para respirar não dá conta do que você precisa. Então, o número de diagnósticos é enorme, é muito grande. E esse é um sintoma muito comum. Então, para a Catiele, ela precisa ir no médico. Não é normal ter falta de ar o tempo todo. E pode ser muscular, pode ser cerebral, pode ser pulmonar, pode ser cardiogênico, pode ser uma série de sistemas que estão envolvidos na respiração e um deles está falhando. É muito difícil falar falta de ar assim é tal coisa. E é muito importante também, né, doutor? É um sintoma importante. É um sintoma incapacitante, né? Um problema que a gente tem é que a gente para de fazer certas coisas sem se dar conta que parou de fazer porque está com falta de ar. Então, eu ia a pé na padaria, não vou mais. Você fala, você tem dispneia de esforço? Não, mas eu não vou na padaria porque eu canso. Essa condição de que a pessoa vai limitando as atividades e ela nem refere falta de ar é muito comum. E isso é muito importante valorizar, né, Doc? Porque a gente tem até um exemplo para a gente mostrar aqui, que até o padrão de respiração dessa pessoa pode mudar. A gente tem 2 saquinhos. Normalmente as pessoas respiram, vamos mostrar. Esse é um padrão respiratório no repouso, as pessoas normalmente. Aí vamos imaginar que a pessoa começa a fazer atividade física. O próprio organismo ele vai demandar mais oxigênio nos músculos, então a pessoa naturalmente, com o mecanismo normal dela, ela vai aumentar essa frequência respiratória. Só que assim, isso é uma condição normal. A pessoa gerou um estresse nela com a atividade e ela está respondendo esse estresse, aumentando a frequência respiratória. Agora, a pessoa ao repouso, a pessoa fazendo atividades que são corriqueiras a ela. Ontem eu fazia, hoje eu não faço. Precisam de um diagnóstico para essa resposta fisiológica que ela está tendo. Que isso pode ter uma dificuldade respiratória e associada a uma doença pulmonar ou de outros sistemas, como o doutor Daniel falou. E tudo com base no pulmão, né? O grande centro de energia é o pulmão, né? A gente tem uma ilustração ali, doutor Daniel, para mostrar. O senhor quer caminhar mesmo na tela? Então vamos caminhando. Vamos lá. Aí, vamos lá. Ó, falta de ar no sistema respiratório. O pulmão fica mais duro, menos maleável. O cigarro também acaba produzindo isso, né? Vai endurecendo. Na verdade, a gente tem dois problemas, né? Um que o ar precisa chegar no pulmão e outro que o pulmão precisa encher e esvaziar. Então, quando a gente fala que o pulmão ficou mais duro, nós estamos pensando mesmo na elasticidade do pulmão. Imagina uma bexiga que a parede é mais dura. Eu tenho que fazer mais força. Doutor, alguém já disse aqui que o pulmão, o tecido dele, ele é do tamanho de uma quadra de tênis, de tão elástico que ele é. Então, ele é uma quadra de tênis dobrada dentro do tórax e que enche e esvazia por igual o tempo todo. É impressionante como mecânica. Isso é uma obra de arte mesmo. Eu sou pneumologista, vou puxar a sardinha. Né? Mas, então você pode ter rigidez do pulmão, mas você pode ter problema na via aérea. Isso que a gente viu de asma, o pulmão é praticamente normal, mas a via aérea fecha e isso torna mais difícil respirar. É o que a gente está vendo aí. Consequentemente, as doenças relacionadas, né? Qualquer coisa que infiltra o pulmão, como uma pneumonia, ou doenças que pegam a via aérea, como asma e bronquite, vão te dar a sensação de falta de ar. Um jeito bom de saber o que é isso é respirar por um canudo. Se você pega um canudo e fica respirando, é difícil. É isso que um asmático sente. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. Alguém que tem asma, bronquite, pode fazer, por exemplo, um exercício físico como um step, doutor? Na verdade, sim. A asma e a bronquite, elas só são limitadoras quando não controladas a doença. Então, a gente fala isso para muita gente. O controle da doença, o bom diagnóstico, ele é fundamental. Uma vez a doença controlada com as medicações, o exercício
ele é possível ser feito, sim. É claro que se você não tiver compensado e com bom diagnóstico, o exercício pode desencadear uma crise. E aí você ter a tua falta de ar. E alguém que começa a subir, já começa a sentir falta de ar. A gente até tem 2 bonequinhos ali que estão demonstrando em cima da nossa bancada que uma escadinha vai subindo e daí logo já tem vontade de sentar. Isso é normal? Na verdade, essa pergunta é bem interessante, porque é normal. Vamos entender o seguinte, o que é o exercício? O exercício é o estresse naquela hora para a pessoa. Pessoas mais capacitadas, melhor condicionadas, respondem rápido a esse estresse. Quanto mais rápido essa resposta, melhor o condicionamento. Aí a pessoa pode fazer, Exatamente. E não está sentindo nada, vai conversando, dá até para ter uma conversa enquanto está fazendo exercício físico. E por que ela é assim? Porque ela faz isso de forma regular. Então ela submeteu o organismo dela a vários estresses a ponto dele ficar apto, ou seja, ele responder rápido a isso. Agora, aquele sedentário, aquela pessoa que não faz atividade, ela vai subir uma escada, pode sim ter falta de ar, mas é importante entender, a minha falta de ar, ela resolve rápido, eu rapidamente quando paro, tenho minha respiração retomada e não tenho outras crises ao longo do dia, sim, isso pode estar relacionado ao esforço que você fez. Mas por algum motivo, isso começa a ficar recorrente. O padrão funcional, ou seja, o que você faz para ter falta de ar cada vez menor, volto para o Daniel. Vamos ter um diagnóstico, vamos procurar um médico, porque provavelmente você tem um quadro associado de doença pulmonar. Mais dúvidas chegando aqui, doutor, vamos ver, Alessandra, um dos meus sobrinhos tinha muitas crises de asma quando pequeno, mas agora está na adolescência, as crises cessaram. Isso é comum? Por que acontecem? A gente já falou que a asma, na verdade, ela não tem cura, tem controle, né? Bom, primeiro, a asma é uma característica que você nasce com ela, quer dizer, você tem hiperreatividade brônquica. O que quer dizer isso? Quer dizer que para estímulos que, para as pessoas normais, você não acontece nada, o asmático tem esse broncoespasmo, ele fecha a via aérea. Então, por exemplo, se pegar fogo nesse estúdio, vai subir doutor, fumaça. Por favor. Puxa vida, doutor, só para dar exemplo. Só calma. de falar já chegaram 3 bombeiros aqui na nossa. Mas se pegar não pode nem fogo... falar, ele já vem. Mas se pegar fogo, Por exemplo. nós vamos respirar fumaça e o nosso pulmão vai ter um broncoespasmo para evitar que essa fumaça entre. Então, isso é um mecanismo de defesa. O asmático tem esse mecanismo de defesa de uma forma exagerada. E por isso ele fecha o brônquio numa hora que não era para fechar. O tempo todo fica tempo com esse todo. problema. O que deve ter acontecido com o sobrinho dela? O que acontece é que com a maturação do sistema imune na adolescência, você diminui essa reatividade. Infelizmente, para mais ou menos metade dos asmáticos, isso vai voltar na 3ª ou 4ª década. Então ainda não dá para comemorar que está controlado. Tem que continuar cuidando, né? Tem que continuar cuidando. Agora, doutor, algumas doenças que também causam falta de ar podem estar relacionadas com o cérebro, né? Como o senhor explicou logo no comecinho. E não apenas com o pulmão, porque a gente acha erradamente que tudo que tem falta de ar tem a ver com o pulmão. Mas o cérebro também pode interferir nisso, O cérebro né? também pode interferir. Vamos ver numa arte aqui como é que isso acontece também. Pode falar, doutor. Desculpa, eu te interromper. Eu ia falar o seguinte, você comanda a respiração. Então, a gente está brincando aqui, eu sou capaz de respirar rápido, respirar devagar, para prender a respiração. E tudo isso é um comando neurológico, isso é o cérebro que está fazendo. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma situação como uma apneia do sono, que é uma situação que acontece porque, para respirar durante a noite, o seu cérebro diminui o esforço que você faz, né? Na verdade, o que vai acontecer é que esse esforço é tão pequeno que você pode pular uma respiração. E isso deixa um tempo maior entre uma respiração e outra. Por isso que a pessoa que tem apneia é daquele... E a pessoa acorda, muitas vezes, que é um problema, e a pessoa tem, o que é pior, uma taxa de oxigênio que fica mais baixa durante o sono. Então, todo o metabolismo dela fica alterado, fica reduzido por conta disso. E ela, durante o dia, vai ter atividades normais nas quais ela vai manifestar cansaço, porque o metabolismo dela não tem essa resposta que o Gustavo estava falando. E é até comum, né? Pessoas não saberem que têm distúrbios do sono e aí procuram médicos, querem emagrecer, não entendem por que não emagrecem, não entendem por que se sentem cansados, como se não tivessem dormido. E quando você vai avaliar, tem uma apneia do sono que está interferindo bastante na qualidade de vida dela.